Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Infelizmente foi o resultado que para a maioria de nós foi indesejado, mas aconteceu. Eu, Fernando de Barros e Silva, estou de volta e tenho o prazer de conversar com o meu amigo José Roberto de Toledo, aqui pertinho. Opa, Toledo! Opa, Fernando! Antes de mais nada, a Thaís... Opa, Thaís, tudo bem? A gente está com uma dúvida, que a gente tentou apurar na sua ausência e a gente não conseguiu. Você foi caçar javaporcos no interior da Bavária ou você foi ler Adorno no original em Berlim? Eu fui desbravar a Grande Matão para ver até onde vão seus domínios territoriais. Opa! Olha ele, que bandeirante! Lembrando que não se está discutindo a política de preço da Petrobras. Eu disse e repito, o que nós fizemos foi aguardar a decisão da empresa sobre os preços de março para tomar a nossa decisão em relação à remuneração. Thaís Milenque! Salve, 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 Thaís Milenque, também em São Paulo. Bem-vindo, que falta você fez. Eu e o Toledo ficamos aqui especulando sobre você. Bom, sem dúvida, eles têm um ódio muito grande contra as feministas, né? Mas eu acho que você odeia as mulheres também, no fundo, né? Não tem como negar. Eu estava com saudade de vocês, com saudade dos nossos ouvintes também, ouvintas. Na Grande Matão, nas minhas peregrinações pela Grande Matão, ouvi várias menções ao Foro de Teresina, principalmente a vocês dois. Do tipo falava, assim, que você veio sozinho. Porra, aqueles dois sem o Fernando não valem nada, né? Não, pelo contrário. Muito bem, depois deste momento, eu não ia revelar meus destinos, né? Mas enfim, agora você me pegou de surpresa, Zé. Essa é a ideia. Vamos aos assuntos da semana, então, gente. Depois de muito postergar, o ministro Alexandre de Moraes decidiu nessa semana que os militares envolvidos nos atos criminosos de 8 de janeiro serão julgados pelo Supremo Tribunal Federal e não pela Justiça Militar. Segundo Moraes, caberá à Polícia Federal conduzir o que ele chamou de procedimento investigatório para apuração de autoria de eventuais crimes cometidos por integrantes das Forças Armadas e das Polícias Militares relacionados aos atentados contra a democracia. Isso significa, por exemplo, que o comandante do batalhão da Guarda Presidencial, o tenente-coronel que atende pelo sugestivo nome de Jorge Paulo Fernandes da Hora, será processado e julgado pelo STF. E assim será com outros militares do Gabinete de Segurança Institucional, por exemplo, General Augusto Heleno, que não é da Hora, mas também tem culpa no cartório. Há muitas evidências de que o GSI serviu como central da polícia política de Bolsonaro, participando, entre outras coisas, da máquina de fake news montada dentro do Planalto, o conhecido Gabinete do Ódio. Alexandre de Moraes decidiu também nesta quarta-feira que Anderson Torres deve permanecer em prisão preventiva, onde está desde o dia 14 de janeiro. O ex-ministro da Justiça de Bolsonaro e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal se omitiu no dia da diplomação de Lula, 12 de dezembro. Além disso, digamos assim, ele omitiu das autoridades policiais o documento encontrado em sua casa que previa nada menos do que uma intervenção no TSE para melar o resultado da eleição e reconduzir Bolsonaro ao poder. Parafraseando Roberto Carlos, são tantas omissões, bicho. Falaremos sobre elas e sobre o difícil enquadramento dos militares ao regime democrático no primeiro bloco. No segundo, a gente vai falar do reajuste dos combustíveis, a chamada reoneração ou volta de impostos que haviam sido eliminados por Bolsonaro como parte de seu delinquente empenho para vencer a eleição. O reajuste é uma vitória de Fernando Haddad contra setores do próprio PT. Sua presidente Gleisi Hoffmann, por exemplo, chegou a dizer nas redes sociais que a medida descumpria um compromisso da campanha de Lula. Valendo desde o dia 1º de março, o reajuste tem prazo de validade e precisa ser votado pelo Congresso. Caso contrário, caduca depois de 4 meses. Além de ser importante em si mesmo, esse embate envolvendo Haddad, o PT e a base do governo no Legislativo é importante porque a agenda do governo no Congresso para os próximos meses passa fundamentalmente pela área econômica, a começar pela reforma tributária. No terceiro bloco, uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do Datafolha
Folha mostra em números a extensão e a gravidade da violência contra a mulher no país. Houve aumento de todas as formas de violência no ano passado em relação a 2021. Os números são estarrecedores. O espaço menos seguro para as mulheres continua sendo dentro de casa. Segundo a pesquisa, mais de 33% das mulheres brasileiras com 16 anos ou mais foram vítimas de violência física ou sexual provocada pelo parceiro íntimo ao longo de sua vida. Se a gente expandir os resultados para as mulheres que afirmaram ter sofrido violência psicológica, como humilhações, xingamentos, insultos de forma reiterada, o percentual chega a 43%, o que é bem mais alto que a média mundial. A situação das mulheres negras no país é ainda mais grave. Nos casos de violência física severa, como espancamentos, o número de negras vitimadas é quase o dobro do que se registra em relação às mulheres brancas. A gente vai tratar disso tudo. É isso, vem com a gente. Muito bem. José Roberto de Toledo, que saudade de falar isso. Passar a bola, para passar o bastão para você. Vamos lá, eu falei da decisão do Alexandre de Moraes, que não é uma decisão propriamente surpreendente, embora ele tenha demorado para consumá-la. Que desdobramentos isso tem? Como é que a gente deve ler esse novo capítulo das investigações sobre o 8 de janeiro? A decisão do Alexandre de Moraes é muito importante, mas ela não está sozinha. É um conjunto de fatos que mostram que uma mudança fundamental aconteceu no Brasil na passagem do governo Bolsonaro para o governo Lula. Os generais não estão mais com o presidente como estavam com Bolsonaro, não são mais parças do presidente. Eles estão sob o presidente, estão subjugados talvez seja uma palavra exagerada, mas estão aceitando as ordens, subordinados ao presidente e à justiça. O que aconteceu foi que os generais golpistas voltaram para o pijama ou foram para a reserva, deixaram de dar palpite e assumiram o poder na caserna os generais ligados à Realpolitik, que estão mais preocupados com poder, cargos e orçamento do que com bravatas. Os 3 exemplos disso. Primeiro, a ABIN, ou seja, a arapongagem, os espiões, saiu do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, onde ficava subordinada a um general, durante o governo Bolsonaro, o general Heleno Pequeno. Aliás, ganhou o título de minúsculo, né? O menor dos personagens políticos de 2022. Isso é graças à sua campanha. Eu não fiz campanha nenhuma, só criei um apelido. Então, a ABIN, né? Agência Brasileira de Inteligência, não se percam pelo nome. Agência Brasileira de isso daí. Saiu do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional, e passou para a Casa Civil, o que é uma medida óbvia, né? Ainda mais se você não quiser enfrentar golpistas dentro do próprio palácio, né? A demora para fazer isso, na verdade, custou o 8 de janeiro, que o governo ficou completamente vendido sem informações sobre o que estava acontecendo, estava sendo armado. É óbvio que o Lula não pode deixar o monitoramento e a prevenção ao golpe na mão dos golpistas, que é o que estava acontecendo com a ABIN sob a GSI, né? E na GSI, está acontecendo provavelmente no Gabinete de Segurança Nacional, não está havendo propriamente uma desmilitarização, mas está havendo uma troca de guarda, literalmente. Os oficiais bolsonaristas estão sendo afastados e oficiais, não vou dizer lulistas, longe disso, porque eu não acho que isso não existe, estão sendo nomeados, pelo menos pessoas que não estão comprometidas com o golpe. Segundo exemplo, a subordinação à Justiça Civil, quer dizer, os golpistas vão ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal e não pelo Superior Tribunal Militar. O futuro presidente do Superior Tribunal Militar bateu continência para essa decisão, falou que está certo, que tem que ser assim mesmo, e os generais do comando também. Isso é muito importante, porque vamos lembrar que assim que começaram as reações ao golpe, a principal dúvida que se levantava é se os generais e os militares seriam responsabilizados como devem ser pelas ações e omissões que levaram à tentativa do dia 8 de janeiro. Não sei se serão punidos ou não, mas pelo menos serão julgados por alguém que não é parte do corpo militar, o que já faz uma enorme diferença e suscita menos dúvida. Eles podem até ser absolvidos, mas se forem absolvidos, haverá menos dúvida sobre o processo. É muito importante que os generais estejam batendo continência para a justiça, porque eles estavam ameaçando a justiça não faz muito tempo. Em vez de ter chantagem, como houve em 2018, do general Vilas Boas para o Supremo Tribunal Federal,
agora a chantagem vai ser civil. E continuou ao longo de todo o governo Bolsonaro. Então, a submissão deles à justiça civil também é um fato político muito importante. E o terceiro exemplo é que não vai ter ordem do dia no dia 31 de março elogiando o golpe de 1964. Uma reportagem da Carla Araújo no UOL mostrou que se tiver ordem do dia, pode ser que nem tenha, mas se tiver vai ser como as que houve no governo Lula, não vai chamar de golpe de revolução, nem de contragolpe, nem nenhuma dessas barbaridades históricas que eles cometeram ao longo do governo Bolsonaro. Tudo isso é muito importante do ponto de vista institucional e simbólico, porque é a submissão dos generais ao presidente da República, não importa quem ele seja. Então, a mudança da preposição, não estão com o presidente, mas estão sob o presidente, é fundamental para a gente voltar à normalidade. E tudo isso foi sintetizado numa frase que foi gravada às escondidas do comandante Tomás Paiva, comandante do Exército, que foi, a meu ver, interpretado erroneamente na maioria da imprensa. Ele diz assim: infelizmente o Lula foi eleito, mas ele foi eleito, ele é o presidente, ele tem que ser obedecido. Esse infelizmente é um advérbio, né? Se eu não estiver enganado, ele reforça a importância da frase, porque ele fala, olha, eu não votei no Lula, eu, se pudesse, talvez preferiria que o Bolsonaro continuasse, mas eu vou respeitar o resultado e vou me submeter a ele. Isso é mais importante do que se ele tivesse votado no Lula, entendeu? Sim, é mais do que eu não votei no Lula, eu sei que vocês não votaram no Lula, né? Sim, nós não votamos no Lula, nós somos todos iguais aqui, entendeu? Mas nós vamos nos submeter ao Lula. Isso é mais importante até do que se ele tivesse votado no Lula, entendeu? Então, tudo isso, a meu ver, mostra uma transformação, uma mudança muito importante. Agora, do lado da Realpolitik, que naqueles que estão todos bonzinhos em casa, fazendo só o que o Lula manda, eles estão atrás de outras coisas. Então, tem um exemplo muito claro, que é o almirante Bento Albuquerque, que foi ministro de Minas e Energia do Bolsonaro e que está, aparentemente, teleguiando o novo ministro das Minas e Energia, o Alexandre Silveira, do PSD. Já nomeou um monte de ex-auxiliar dele para cargos chaves do ministério e, aparentemente, influenciou na escolha de 4 conselheiros da Petrobras que foram indicados para terem seus nomes aprovados na próxima Assembleia de Acionistas. Era tão absurdo os nomes que ele sugeriu que o Planalto acordou e já adiou a Assembleia para ganhar tempo para rever esses nomes, já mudou um dos indicados. Enfim, esse é o novo jogo dos militares. É tentar ganhar poder por dentro e não dando declaração, entrevista ou planejando golpe. Agora, o que eu acho que a gente vai falar no próximo bloco é que o problema do Lula, felizmente, não está mais na chantagem militar, mas infelizmente, como era previsível, está na chantagem civil. As traições anunciadas nas bancadas do União Brasil e do PSD, por exemplo, no Congresso, já dão prova disso. Muito bem, antes do próximo bloco, nós vamos chamar a Thaís para este bloco, Thaís, que você já está irrequieta aí, se mexendo na cadeira para falar. Penso diferente do Toledo em relação à tensão que a questão militar representa e vai representar para o governo Lula, para o Lula em particular. E quero começar com uma pergunta que é: quem que vazou o áudio do general Paiva falando, infelizmente, o Lula foi eleito? Ele falou isso para a cúpula do Exército num evento fechado e aí alguém escolhe vazar um discurso de mais de 50 minutos no dia seguinte que o Supremo decide que os militares serão julgados pelo Tribunal Militar. O que isso indica? Indica que, mesmo dentro da caserna, tem gente insatisfeita com o rumo que as coisas estão tomando. O que eu apurei no Ministério da Defesa? Primeiro, a decisão do Alexandre de trazer as apurações do 8 de janeiro para o Supremo foi muito bem recebida nas forças, no comando das forças. A bem da verdade, ela era, na verdade, esperada. Múcio já disse que já sabia que seria esse o entendimento e estava pacificado, assim, que assim seria feito. Tanto é que, ato contínuo à decisão do Alexandre, o presidente do Superior Tribunal Militar dá entrevista apoiando a decisão. Inclusive, o tempo que se passou, né, entre o imbróglio se instaurar, quer dizer, quem que vai investigar, quem que vai julgar esses militares, até o anúncio da decisão do Moraes, pode ter sido justamente para azeitar esse entendimento, fazer a coisa
quando acontecesse da forma como foi. Horas depois dessa decisão do Supremo, vaza o áudio do general Tomás Paiva. Nesse momento, na manhã de terça-feira, o Ministério da Defesa ficou em tensão, o entorno do Múcio ficou tenso, telefonema, porta fechada. O Tomás Paiva liga direto para o celular do ministro Múcio, eles conversam a sós, e quando eles desligam o telefone, o tom do Múcio mudou. E, a partir daí, ele já estava falando que a frase tinha sido tirada de contexto, que ele é um legalista, porque o Múcio usa esse termo, né? Militares legalistas, ou seja, aqueles que respeitam a lei. E chegaram a dizer até o ministro... Pelo menos interlocutores dele dizem que não, o Tomás Paiva sai até fortalecido do episódio. Eu acho que isso é um exagero, mas reflete o interesse do Múcio de não ter uma nova crise com o comando do Exército, porque o PT tem muitas reservas ao ministro Múcio. Setores do partido fazem pressão contra ele, contra as Forças Armadas. Tem a tentativa de esvaziar o GSI, que conseguiram um primeiro passo ao tirar a ABIN de lá, do guarda-chuva, do Gabinete de Segurança Institucional. Querem mudar o currículo de formação dos militares e o Múcio quer fazer tudo o contrário desse movimento do PT. Ele pretende compor com a cúpula das Forças Armadas, então ele já tem a relação com o Tomás Paiva e quer manter ela muito bem assim, obrigado. Não quer trocar de comandante, é contra mexer no artigo 142 da Constituição Federal, que fala do decreto de garantia da lei e da ordem, que o PT na Câmara já apresentou proposta, que é tentar ver se consegue fazer para reformular esse pedaço da Constituição. Então, o episódio do infelizmente já deu força, né, para impedir a ordem do dia do golpe militar, tirar a ABIN do GSI, que são, inclusive, coisas que o PT já vinha pressionando para acontecer desde a transição, e agora a apuração dos militares pela Polícia Federal, uma pressão a mais sobre esses militares, porque se ficasse na Justiça Militar, como vocês falaram, possivelmente o desfecho seria outro. A Justiça Militar serve para resolver os problemas dos militares com a Justiça, né? É basicamente isso. Agora, a tensão entre os civis e os militares vai se manter alta, e não só porque o PT, parte do PT, está puxando para um lado e que o Múcio tenta se equilibrar, mas porque dentro da caserna, dentro das forças também, como é o caso do vazamento desse áudio num dia bem escolhido, né? Estrategicamente pensado para ser vazado. Então, nisso que eu discordo do Toledo, eu acho que com esse julgamento, com essas investigações em curso, esse problema vai ficar constante. Essa divergência que vocês apresentaram, e acho que ângulos dessa questão militar, mostram como ela é delicada, né? A pauta ou a necessidade da desbolsonarização das forças de segurança do país, a começar pelos militares. Mas isso não vai acontecer nunca. A desbolsonarização das forças não vai acontecer. O que vai acontecer é você tirar o poder dos golpistas e transformar na mão, botar na mão dos legalistas, que foi o que aconteceu. Não, é isso que eu tô chamando de desbolsonarização. Não é entrar dentro da cabeça do cara e falar, ó, agora você vai ter que votar 13. Não é isso. Mas você tirar do controle da órbita do Bolsonaro, tô chamando aí um Bolsonaro não pessoa física, mas do bolsonarismo, digamos assim, né? Desse campo político. Então, mas aí a instituição mudou. Quer dizer, então a justiça vai julgar, a justiça que faz justiça vai julgar, o órgão de inteligência, com todas as aspas, mudou de lugar e não vai ter ordem do dia no dia 31 de março. Não vamos minimizar isso, exato, porque isso tudo estaria reforçado se o Bolsonaro fosse eleito, né? O 31 de março, o Lula chegou durante o primeiro governo Lula, houve a ordem do dia do 31 de março. Já no segundo mandato não teve, Dilma, Temer não teve. Quem voltou com essa tradição do 31 de março foi o Bolsonaro. E foi escalando, foi ficando cada vez um evento mais notório. Foi escalando. Ao mesmo tempo, não teve, mas eles sempre ficaram fora da casinha, né? Num desses 31 de março, não me engano se foi nessa data ou não, mas o Mourão, que estava na ativa, fez elogios ao brilhante Ustra. Eles sempre trataram 64 como grande feito dos militares, das Forças Armadas, para salvar o Brasil do comunismo, etc. Né? Nunca admitiram que aquilo foi um golpe, muito menos que barbarizaram durante o regime, que prenderam pessoas de maneira irregular, torturaram pessoas e assassinaram pessoas, muitas das quais estão até hoje desaparecidas. Isso não é trivial. Talvez isso nunca vá ser resolvido, né? Porque quando a Dilma tentou mexer nisso com a Comissão da Verdade, o resultado acabou sendo muito ruim. Então, vamos encerrando o primeiro bloco do programa por aqui. No segundo bloco, a gente vai falar do reajuste dos combustíveis e das batalhas de Fernando Haddad dentro do PT e no Congresso. A gente já volta.
se eu te pedir para criar uma playlist com as músicas mais importantes da sua vida, quais você escolheria? Toda sexta, eu, Fernanda Torres, recebo aqui um convidado muito especial para desvendar a trilha sonora da vida dele com vocês. A Playlist da Minha Vida é um podcast original da Deezer. Para ouvir, é só acessar o aplicativo da Deezer e procurar por A Playlist da Minha Vida. Te espero por lá. Muito bem, Thaís Bilenque, também estava com saudade, passar o bastão para Thaís Bilenque. O governo volta a cobrar tributos sobre o combustível, que o Bolsonaro havia suspendido de maneira artificial, né, sem sustentação nenhuma ao longo do tempo. Essa medida, enfim, já relatei um pouco, Thaís. O Haddad teve problemas dentro do PT e agora tem uma batalha aí no Congresso. Eu queria que você pegasse aí pela parte política, que eu sei que você andou conversando com várias pessoas a respeito. O que espera Fernando Haddad? O Lula se saiu com essa solução salomônica, né, Fernando? Nem tanto à esquerda, nem tanto à direita. Ele sim concordou em voltar a cobrar tributo sobre gasolina e etanol, como defendia a equipe do Haddad, mas num valor inferior ao que era cobrado no passado. Então, assim, ele contempla a necessidade que a Fazenda apontava de aumentar a arrecadação para equilibrar as contas públicas, mas tampouco frustrou os setores mais à esquerda do PT, Gleisi e Hoffmann à frente, que eram contra a volta da tributação. A questão, porém, Fernando, como você já adiantou, está longe de encerrada, porque tão logo anunciada a decisão, a Gleisi e Hoffmann passou a questionar a política de paridade internacional de preços da Petrobras e a distribuição de dividendos da empresa, pondo o Haddad já na defensiva na primeira hora. O Haddad disse que não precisa mudar a política de preços da Petrobras para conter aumento nas bombas, porque a Petrobras tem um colchão. Bom, aí vem os fatos, né? Que os fatos são incontornáveis. A Petrobras anuncia o maior lucro da história de uma empresa no Brasil, 188 bilhões de reais. Ato contínuo, o governo anuncia que vai criar uma reserva, vai reter parte desses lucros na ordem de 6 bilhões e meio, mas ainda não definiu, vai passar por assembleia, não definiu exatamente para quê. 2, anuncia que estuda sim mudar a política de preços para um modelo que blinde mais os preços em relação ao dólar, só 15% seriam atrelados à moeda americana, e também anuncia que está estudando mudar a distribuição dos lucros da Petrobras. Então, o Haddad não saiu derrotado? Não, ele de fato saiu vitorioso. Mas que vitória é essa? Quanto tempo ela dura? Né? O que mais que ele tem que fazer para garantir essa posição? Em outras palavras, ele tem apoio para conseguir manter essa reoneração e mais aprovar as reformas que são prioritárias que ele defende lá para frente. As dificuldades que ele enfrenta começam dentro de casa, dentro do PT. Eu conversei com um dos deputados mais influentes, experientes da bancada, mais à esquerda do PT, que pede para não ser identificado porque, segundo ele, não quer criar mais confusão ainda. E o que ele diz sobre o apoio ao Haddad? Você quer criar confusão sem aparecer. O que ele diz? Bom, primeiro, comemorou a taxação da exportação do óleo bruto, que é a forma que o governo criou para compensar a arrecadação menor com essa tributação parcial da gasolina e do etanol. Justamente a medida que repercutiu mal no Centrão e no setor de energia nacional. E nos editoriais no lobby das petroleiras, vamos falar, claro. No lobby das petroleiras, claro. A Folha, medida abilolada. É o que o PT mais comemorou de todo esse pacote. A segunda coisa que esse deputado diz, agora já pensando mais para frente, nas próximas semanas e meses, questiona a estratégia da Fazenda para aprovar no Congresso Nacional a reforma tributária, o novo marco fiscal e mesmo quando tiver que referendar ou não essa medida provisória que reonerou a gasolina e o etanol. Por exemplo, o texto da reforma tributária, o texto do novo marco fiscal que devem chegar no Congresso em 2, 3, 4 semanas no máximo, ainda não passou pela bancada do PT. E aí os deputados e senadores já começam a ficar impacientes, se sentindo desprestigiados, enfim. Mas o principal problema que é visto na estratégia do Haddad é dividir a reforma tributária em duas. A gente falou isso já em alguns outros programas. Primeiro, tramitar uma reforma que afete, sobretudo, os impostos sobre consumo e unificação de imposto, e depois, deixar para depois, uma reforma do imposto
imposto de renda, de imposto sobre patrimônio. Na leitura desse deputado e do seu grupo, essa solução deixa um risco alto de que a segunda parte nunca venha a ser, de fato, tramitada. E na parte inicial da reforma tributária, né, que é o texto do economista Bernardo Api, que o Haddad trouxe para o Ministério da Fazenda como secretário da reforma tributária, e que é um texto que já está em tramitação no Congresso há bastante tempo, o PT tem reservas. Tem reservas a alguns dos pontos que estão lá. Se ressente do fato de que ele não incorpora propostas do próprio PT e de outros partidos que têm um texto de reforma tributária apresentado, mas questiona, por exemplo, um dos principais mecanismos de distribuição de renda, segundo o Bernardo Api, que é o cashback. O que significa? O cidadão vai ao mercado, compra os produtos que ele precisa, paga no caixa, pega a nota fiscal, apresenta o CPF dele e a Receita, nesse momento, cruza o CPF com a renda da pessoa e se tiver no grupo que vai ser beneficiado, do grupo mais vulnerável, do grupo mais pobre, ele recebe de volta o valor que ele pagou em tributo por essas compras da cesta básica. O que o deputado do PT diz? Bom, na periferia, os armazéns não estão conectados com a Receita. Muito estabelecimento é informal. Não daria para fazer isso funcionar. E segundo, você pode fazer fraude, informar o CPF de outra pessoa. Então, ele não considera que isso é uma medida de distribuição de renda eficaz. É isso. Então, a bancada do PT vai votar contra o governo? Não, não vai. Mas o trabalho que o Haddad vai ter vai ser grande. Porque a gente está aqui só falando do PT, sem falar do Arthur Lira, que sabe jogar muito bem jogado esse jogo. José Roberto de Toledo. A Gleisi cometeu um grande erro que custou muito caro, não só para ela, mas para o PT e para o Lula e para o governo, né? Porque ela fez um tweet errado, dizendo que a volta da taxação da gasolina e do etanol aumentaria a inflação, que é errado, penalizaria o consumidor, o que é certo, e descumpriria uma promessa de campanha. O Haddad fez ver a Gleisi, pessoalmente, que o Lula nunca prometeu não voltar a reonerar o combustível. Isso não era uma promessa de campanha. E segundo, o que caracteriza a inflação não é o aumento do preço uma vez, é o aumento contínuo de preços. E até a Faria Lima reconheceu que precisava voltar a ter um imposto que foi tirado eleitoralmente na véspera do pleito. Quer dizer, não havia discussão técnica sobre isso. Então a Gleisi cometeu um erro crasso, porque deixou caro para o governo fazer esse anúncio, muito mais caro do que era, e o resultado está aqui no levantamento da Arquimedes. 81% das manifestações nas redes sociais sobre esse tema foram contra o governo, foram a favor da oposição. Por quê? Porque a base governista rachou e ficou sem discurso. Dos 19% de manifestações do chamado campo democrático, 14 foram a favor da Gleisi, ou seja, erradas. E só 5 a favor do Haddad. Ou seja, a Gleisi fez uma enorme confusão e capitaneou a bobagem. Tá certo? Isso não me parece ser um fato isolado. Existe uma disputa há muito tempo entre a Gleisi e o Haddad dentro do PT. Ela é majoritária dentro do partido. O Haddad, por mais que faça, se esforce, por mais que tenha entregado a maior vitória do PT na história da eleição do Estado de São Paulo, não é reconhecido por isso, pelos seus pares do PT, e sofre essa crítica constante porque há uma desconfiança permanente do PT de que o Ministério da Economia, o Ministério da Fazenda, no caso, vai ser, independentemente de quem for o ministro, sempre cooptado pelo mercado. Então, tem esse choque permanente que a Thaís também descreveu. A consequência disso é que o governo vai se enfraquecendo para aprovar o que realmente importa, né? A medida específica da gasolina foi ótima, porque se onerou um combustível fóssil, praticamente não onerou o combustível que é um sinkhole de carbono, que é a produção de etanol, que consome mais, fixa mais carbono do que põe na atmosfera. E ainda por cima, introduziu uma coisa que não estava em discussão, que é você taxar exportações para fazer estoque regulador, que é uma coisa importante, que é um instrumento heterodoxo de política econômica, que estava fora do horizonte e que passou a estar dentro do horizonte. Porque se você abre a porta e onera a exportação de petróleo, nem que seja por um tempo limitado, para segurar o preço, quando o preço internacional sobe, por exemplo, você pode fazer a mesma coisa, sei lá, com soja, se você tiver um risco de aumento de preço de alimentos dentro do Brasil, entendeu? Então, eu achei a medida extremamente positiva, só que ela foi vendida da pior maneira possível por um erro do PT, especificamente da Gleisi. E eu acho que esse risco tende a se repetir daqui para frente, por
por culpa não só da Fazenda, mas também, e talvez até principalmente, por culpa da inabilidade política do PT e da Gleisi. Agora, um fato é, o Lula, para não dizer que permite, estimula essa disputa. Não é de hoje, como você disse. Para não dizer que estimula, permite, no mínimo, né? Mas ele não, estimula. Sempre. Você tem toda a razão. Esse é o jeito de governar do Lula. Ele joga... E esse é um modus operandi, Thaís. Dividir para reinar. Você mesma me disse isso outro dia. É o modus operandi do PT, né? Em relação aos mais variados assuntos, o partido coloca na mesa, lava a roupa suja em público. Por exemplo, na nomeação do Alckmin, o que me ocorre agora, né? O PT criticou a larga. Rui Falcão saiu contra, fizeram debates, plenárias, etc. E aquilo acaba se acomodando. É o jeito do PT resolver as coisas, ou não resolver. Tem um lado democrático nisso tudo, né? Tem um lado virtuoso da política que destoa um pouco do resto das decisões que a gente vê costumam ser tomadas por estruturas partidárias altamente hierarquizadas, enfim. O Celso Rocha de Barros, no livro dele sobre a história do PT, conta que a prefeitura de Diadema foi a primeira do PT, conquistou, e tinha o prefeito e o vice-prefeito. E o vice-prefeito liderou uma invasão da sede da prefeitura com um movimento por moradia, porque eles estavam insatisfeitos com as medidas do próprio prefeito. Esse é o PT. Então, acontece... E no governo da Erundina, a Erundina em 88, ela foi eleita prefeita de São Paulo, ela sofreu muito com o PT também. As circunstâncias hoje é que são muito mais difíceis, né? Porque o Lula está sucedendo o Bolsonaro, existe uma sociedade altamente, vou usar a palavra polarizada, mas radicalizada, de extrema direita, uma parte... Enfim, a correlação de forças mudou e o PT talvez esteja... Esse tipo de coisa que a gente viu nesse episódio, e especificamente da Gleisi, mas respaldada por grande parte do partido, talvez fragilize o governo num momento histórico em que isso não seja trivial, eu acho. Eu não penso como vocês, eu acho que isso é essencialmente fazer política. E sim, tem que colocar na política que se faz os riscos que implicam, as consequências do que você faz. Abrir mão de uma disputa de ideias, de projetos, de concepções do que é melhor para um governo executar, você estaria abrindo mão do seu papel principal. Eu concordo com você, Thaís, mas qual era o projeto que estava em discussão nessa remuneração? Nenhum. Não tinha discussão de fundo, porque era óbvio que precisava voltar a tributar. Não tinha discussão técnica, não tem nenhum argumento técnico para dizer não vai. Isso já estava pode dizer que o argumento... né? A gente já sabia que ia reonerar. Não, tanto não que o Lula adiou em 60 dias essa decisão. Não, adiou, eles tiveram que negociar com a Petrobras. Inclusive, o que a Petrobras está fazendo agora, de fazer uma reserva, um colchão para os preços não aumentarem, estudar outros modelos de formulação de preços, isso tudo é produto também da pressão que os setores do PT fazem em relação a... Não, eu discordo. Aí eu discordo. Eu acho que isso já vinha sendo preparado pela Fazenda, justamente para você ter as condições para poder reonerar e com o impacto menor possível. Não é que está sendo feito agora porque a decisão foi tomada, já vinha sendo preparado. Mas, enfim, o meu ponto é, eu concordo com você que o PT vai operar assim, porque é assim que ele operou a vida inteira. Ele não vai mudar de operar, o seu jeito de operar agora. Agora, o custo disso vai ser altíssimo, porque a gente não falou aqui, mas tem uma crise acontecendo a olhos vistos envolvendo o ministro Juscelino das Comunicações, que é um escândalo, é uma sucessão de escândalos, que isso sim devia estar preocupando a Gleisi. Ministro Juscelino, que é do União Brasil. É assim, os três ministros que estão com questões pendentes são os três do União Brasil, o partido que comanda 3 pastas no primeiro escalão e não faz parte da base do governo. Inclusive assina a CPI que o Lula pede para não instalar no Senado. Não é à toa, o Elmar Nascimento, que é o principal líder do União Brasil na Câmara, não se sentiu contemplado, foi vetado no governo pelo PT. E agora os 3 ministros que o União Brasil indicou estão sob fogo. Mas o caso do Juscelino é inacreditável, porque o cara viajou em avião da FAB para uma viagem sem agenda oficial. Vai prestigiar leilão de cavalo de raça, não declara os cavalos de raça no patrimônio dele, ganha diária sem ter direito à diária. Quer Furo do Estadão, né? Vamos dar. Estão esperando... furo do Estadão. Mas estão esperando o quê para tomar uma atitude, né? A outra é a Daniela do Vaguinho, né? Essa daí já até esqueceram, né? Essa daí foi salva pelo 8 de janeiro. Isso é muito mais importante, a meu ver, do que essa outra discussão. Por quê? Porque, é como você falou, vai precisar dos votos do União Brasil para aprovar a reforma tributária, não vai? E os caras estão assinando CPI contra o governo, né? Isso não era muito mais prioritário do que a tal da reoneração? Esse episódio aí, só para recuperar, que foi um furo do Estadão, ele é muito curioso, porque o sujeito omitiu da agenda que tinha uma inauguração de uma praça em homenagem a um cavalo do seu sócio,
E quando estava lá no evento, ele se anunciou como integrante da equipe do presidente da República e prometeu internet grátis. E disse o seguinte: se a gente está vivendo esse momento, muito foi fruto do cavalo roxão. Eu não consigo me conter, porque o Brasil avacalha tudo. Você tenta falar, fazer uma coisa, daí entra o cavalo roxão e explica tudo. Eu tenho que fazer uma confissão aqui, Fernando, que na minha tenra juventude, na minha adolescência, eu fui turfista. Ai, Deus. Não confundi Coisa com maligna, olha surfista. lá. Ai, Esse Deus. momento, revelação. E assim, eu conheci razoavelmente esse meio cavalariço aí. Nós dois e o Dostoiévski, Thaís. É tudo vício, jogador. Tudo jogador. Você tem que... Não, mas eu não gostava. Eu gostava do Tá esporte, certo. digamos assim. Tá certo? Era o Benedito Paixão da... Zé, digamos que você não tem muito físico do rolo e do jockey, então você tinha que ser turfista, não apostar, porque seu cavalo não Nesse ia sair tempo eu era prejudicado. magro. Nesse tempo eu era magro, Fernando. É que você é grande, pô. Eu nunca vi ninguém ganhar dinheiro com cavalo de raça. Nunca, nunca. Salvo você ter outros negócios e que você faça leilões dos seus cavalos e você mande convites para todas as pessoas com quem você se relaciona comercialmente para aparecerem no seu leilão. Porque Olha daí no ele leilão, fazendo. o cavalo pode custar 1.000 ou 1 milhão. Não tem tabela na receita para você enquadrar o preço do cavalo, entendeu? Então, você convida lá um cara que deve um favor para você, ele vai lá e dá um lance de 1 milhão no seu cavalo. Isso explica por que algumas pessoas têm cavalo. Vou repetir aqui, se a gente está vivendo esse momento, e aqui no foro também, isso é fruto do cavalo roxão, que tem proporcionado bons momentos da vida de muitos aqui. É isso, bons Tá certo, momentos. tem uma praça pro cara lá, pro cavalo. Mas se fosse pro cara, né, ainda tava melhor. A praça É pro maravilhoso. cavalo. Isso é maravilhoso porque transforma o Dias Gomes num... Enfim, é o Odorico Paraguaçu, é uma coisa na veia, é um negócio, assim, ligação direta com o Brasil. Cavalo roxão. Agora eu preciso parar de rir e voltar. Falar sério, vamos encerrar o segundo bloco. A gente vai encerrando, então, o segundo bloco do programa.